Bom, eu gostaria de dedicar o programa de hoje, pelo menos a abertura. É claro que a gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer do programa, sobre a questão lá do Rio Grande do Sul, essas chuvas que começaram na semana passada. A princípio, né, uma frente fria normal, a princípio se tratava de uma questão comum, né? Mas a coisa fugiu do controle, a situação é muito delicada. Eu tenho acompanhado essa questão de perto com relação a essas enchentes. Algo sobrenatural está acontecendo nesse momento lá no estado, algo que foge à capacidade do homem. Isso é preciso deixar claro, é algo que realmente foge à capacidade humana. Por mais preparado que pudéssemos estar, não seria suficiente para suportar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Dito isto, eu quero dizer que é desnecessário neste momento o aproveitamento político dessa situação. O que me assusta é que as redes sociais estão em polvorosa, seja por turma da direita e da esquerda, e porque isso é culpa de Lula, isso é culpa de Bolsonaro, porque Bolsonaro não deixou as questões. Olha, é um momento muito sério, uma questão muito séria que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Como eu disse, foge a capacidade de um controle, né? Por mais, volto a dizer, por mais bem preparado que estivesse o governador, ou o governo do estado do Rio Grande do Sul, ou por mais providências, por mais atitudes de um preparo, se precavendo dessas questões, dessas catástrofes, não daria conta. Ficar nesse meio termo, tirando proveito político dessa situação, culpando A, culpando B, não vai resolver, e isso vai mostrar o quê? Uma insensibilidade com o povo do estado do Rio Grande do Sul. A coisa é muito séria. Muito séria. Estão se politizando uma questão que não entra qualquer tipo de politização nesse momento. Não é culpa de Lula isso aí, não é culpa do governador Eduardo Leite, não é culpa de quem quer que seja o que está acontecendo, principalmente, pelo menos nesse momento, em que a solidariedade, em que as orações, o amor deve estar voltado para aquela situação. Por exemplo, se politizar uma fala de Lula, quando ele disse assim que chegou no Rio Grande do Sul, e aqui eu nunca votei em Lula, eu tenho propriedade para falar sobre isso tranquilamente, eu nunca votei em PT, para nada, desde que eu comecei a votar em 1994, então eu tenho condições morais para falar de que nunca votei em PT. As bandeiras do PT nunca me satisfizeram em nada, nunca me agradaram em nada, então eu fico tranquilo para poder falar isso aqui. Lula, quando chega no estado do Rio Grande do Sul, ele diz, aqui eu sou Grêmio Internacional, pronto, politizaram isso que o cara falou. Lula, para mim, está fazendo um governo péssimo, tá? O governo dele sempre foi ruim, agora está pior ainda. Não tem se diziam que Bolsonaro não tinha governabilidade, Lula tem menos governabilidade, tem que inclusive apelar para o Supremo Tribunal Federal, porque o Congresso tomou decisões que contrariou as políticas do governo. Então teve que apelar lá com a questão dos impostos, né, da folha de pagamento, aquela coisa toda que você já sabe. Porém, condenar o presidente por essa frase que ele disse, uma falta também de sensibilidade para poder entender o que ele quis dizer. Eu sempre converso com os amigos aqui, eu falei, olha, a fala de Lula estão criando um teatro, descendo a madeira no cara, porque ele disse, eu sou Grêmio, sou Internacional. O que ele quis dizer? Vamos traduzir o que o Lula estava falando assim que ele chega no Rio Grande do Sul? Ou seja, ele pegou as duas torcidas rivais, né, que se tratando de futebol é uma rivalidade muito grande entre os times, né, Internacional e Rio Grande do Sul, como se fosse Flamengo e Vasco, não se dá de jeito nenhum, não senta para tomar cafezinho. Ele vai e usa um negócio dizendo, aqui eu sou Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho. É isso que ele quis dizer. Quando ele diz isso, ele fala o quê? Eu sou gaúcho, não tenho time, não tenho lado aqui, eu tô a favor do Rio Grande do Sul.
se o governador é de direita, de esquerda, se é isso, se é aquilo. Eu vim aqui para atender o povo gaúcho. Então aqui eu não sou, eu sou para todos aqui, eu sou presidente de todos, pelo menos é o que eu entendi. Eu não vi nada demais, não vi pecado. Mas ele não era para ter falado de futebol. Ele quis dizer, eu tô com o povo gaúcho, não tô aqui puxando para A ou para B, não vim aqui para falar de PT. Você pode até não concordar comigo, mas essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Porque o cara disse, eu sou o Grêmio e sou Inter aqui. Ou seja, o que ele quis dizer, de repente ele não foi dada a ele a oportunidade de ele se explicar o que ele disse, mas eu entendi claramente na hora que ele falou, na hora que eu ouvi o áudio que o pessoal tá colocando e o pessoal na internet descendo a madeira. Falei, cara, o que ele disse? Ele disse que é o Estado. Ele disse que não tem lado. Ele disse que tá para todos. Você conversa com ele, ele vai te falar isso que eu estou te dizendo. E eu não tenho que puxar saco de PT, de Lula, nem de nada. Eu, se tivesse de escolher entre ele e Bolsonaro para sempre, as minhas ideias, né, tá mais pro lado de Bolsonaro do que de Lula. Ponto. Então isso é muito sério o que está acontecendo nesse momento. Politizar uma situação, aí você pode me criticar, você pode falar o que você quiser, mas pelo menos eu vou sair em defesa dele, dessa declaração. O que ele falou, mas ele parafraseou, ele usou uma parábola, ele usou algo que é comum, o gaúcho brigar lá por Grêmio e Inter, ele usou algo para poder, precisamos de união, Você pode pensar dele o que você quiser, como eu também, volto a dizer, foi condenado por corrupção. Não é anjo nem aqui nem na China. Não vai virar santo por causa disso. Porque eu estou defendendo uma injustiça que estão fazendo com o cara em criticar. Não, era para ele ter falado o quê? Claro que ele era, talvez, né, como está se falando, é um momento que não era para falar de futebol, mas tem que ver dentro do contexto que o cara quis falar. Ele chegou lá, descontraiu, no momento, tensão. Usou uma expressão dizendo, olha, vamos lá, a gente é Rio Grande do Sul. Eu tô aqui pro Rio Grande do Sul. Não tem rivalidade aqui. O povo precisa de união. Ou seja, ele pregou uma união, usou uma figura de linguagem para pregar a união. Vamos politizar menos é uma questão muito séria como essa, mas aí o que eu estou falando, a internet vai e faz um salseiro tremendo, é uma crítica pesada, uma politização desnecessária no momento em que foge o controle. Podia ser até Bolsonaro o presidente. Agora, neste momento, que não ia deixar de chover por causa disso. O que se pode questionar é, será que estão se empregando os esforços necessários? Os militares, o exército está empregando, botando seus barcos, a marinha está colocando seus barcos, suas lanchas, tudo aquele aparato estatal todo para funcionar? Isso aí é uma questão realmente que vai ser apurada mais à frente e vai cobrar quem tem que se cobrar. Mas que a enxurrada de água é fora do comum que está acontecendo, e até dizia para os amigos aqui, é uma época que não é de chuva, pelo menos eu nunca vi, por isso que é uma coisa anormal, sobrenatural. O verão já passou, as chuvas de verão já passaram, estamos caminhando para o inverno, e inverno é uma estação seca, né? Então é realmente uma questão muito séria. Os gaúchos precisam da nossa solidariedade, nós precisamos orar pelos gaúchos, precisamos realmente atentar para essa situação, mas o fato é que, meus amados irmãos, a coisa está muito séria. E essa frase de Lula, talvez você pode considerar, deveria ter falado outra coisa. Ele não poderia ter usado essa figura de linguagem. Poderia ter dito, ó, estou aqui, estamos todos unidos, vamos unir o Estado agora, em momento de união, né, de solidariedade. De repente ele usou a parábola, né, a figura de linguagem inadequada no momento, mas daí crucificá-lo no momento que ele falou, ó, aqui não tem rivalidade, eu sou Inter, eu sou Grêmio, eu sou Caxias, eu sou o que tiver aqui para ser, eu sou. Foi isso, foi só isso, sem exageros, sem paixões. Vamos analisar o que o cara quis dizer, é só isso. Então, meus queridos irmãos, nós temos que ser justos. Nós, por exemplo, quem é bolsonarista não ficava chateado quando o Bolsonaro falava, vai tomar vacina, vai virar um jacaré. Se virar um jacaré, muitas pessoas não ficaram com raiva, e você não achou exagero? Poxa, falaram isso, o cara quis dizer uma coisa e
Qual que é melhor? Eu sou Grêmio, sou Inter, ou você vai virar um jacaré se você tomar a vacina? A gente vai continuar falando sobre isso. Você pode até discordar de mim, mas essa é minha opinião. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação, Tony de Souza. Boa noite para todo o povo de Deus que acompanha aqui o programa Nossa Voz. A partir de agora, vamos juntos para mais uma hora nas ondas amigas da Betel FM. Como é que você está? Você me ajuda a fazer o programa ligando, ou melhor, mandando uma mensagem de áudio ou de texto para o nosso WhatsApp, que é o 1999-285-1545. Onde quer que você esteja, que Deus abençoe sua vida de maneira rica e abundante. Eu conto com a sua audiência, como sempre. A gente começa o nosso encontro de hoje, como sempre, com uma música bonita para você aumentar o volume do rádio. Ótima segunda-feira para você. Eu não preciso transformar